Meu Deus. Olha quem é que tá aí, gente. Dona Cálita. Bom dia, Oi, Cálita. bom dia, professora. Como é que você tá, minha flor? Tô bem, professora. E você? Eu tô bem, graças a Deus. Bom, Dando conta, Cálita, como é que tá aí o processo? Tá difícil? tá difícil, professora, mas estamos indo. Isso. Não tem jeito, tem que ir mesmo. Cadê esse povo, gente?
Bom dia, Guilherme. Bom dia. Coragem, Guilherme. Não, eu não levantei agora não, eu tinha levantado antes. É que eu tava com preguiça. Novidade. É Tá trabalhando com sério, seu pai ainda, Guilherme? hoje não vou poder não. Mas estou Hoje não vai trabalhando dar, né? sim. Mas eu tô trabalhando com ele. Legal. Esse período agora é o período da colheita, né? É, É o tempo bom, tempo da colheita. né? Galerinha, já vão pegando o livro de vocês, tá? O livro didático, deixa aberto na página 29. Eu vou dar só uns recadinhos no início, depois eu já começo com a realização das atividades. Que página, professora? Página 29. Ok. Bom dia, Duda. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia, Luísa. Bom dia, aluna. Bom dia, Igor. Igor, você não fez minha atividade, não, hein? Formulário. Eu enviei. Só 9 alunos que fizeram. Vamos lá, pessoal, vamos começar. Bom, primeiro, esse capítulo ele vai ser um pouquinho corrido, tá, pessoal? Eu selecionei aqui o que realmente é relevante. Fiz algumas videoaulas que vocês vão receber na semana que vem, que trata especificamente de pronome relativo. Não é um conteúdo difícil, mas também não é um conteúdo tão simples. Acho que a primeira videoaula vocês já receberam essa semana. Na semana que vem vai mais videoaula, então, por favor, assistam tudo que for a respeito de pronome relativo, certo? Semana que vem também nós vamos iniciar orações subordinadas, só que as adjetivas, tá? Então, eu peço, assim, de coração que vocês estejam na videoaula. Por quê? Porque é um conteúdo que eu preciso que vocês estejam junto comigo fazendo as intervenções. Porque se vocês não entenderem alguma coisa, nós temos ali aquele momento para poder tirar dúvida. Porque às vezes eu envio a videoaula, só que vocês não têm como perguntar, né? Então complica um pouco. Então, semana que vem vai ser assim um pouco mais puxado para vocês, então estejam aí preparados, tá? E não fiquem bravos. Depois, na outra semana, será a revisão dos conteúdos que nós estamos trabalhando para B1, tá? Então, nós teremos aí uma revisão, porque vocês terão uma prova e podem ficar tranquilos que eu tenho certeza que vocês sairão muito bem da B1. Por quê? Porque são conteúdos mais tranquilos, né? Um deles é este aqui que nós estamos estudando, o gênero textual regulamento. Nós começamos ontem. Ontem nós falamos sobre a importância, né, de termos um regulamento, um regimento num determinado ambiente. Seja o ambiente empresarial, seja numa academia, né, num evento social, num concurso, não importa. Tudo aquilo que envolve muitas pessoas, né, precisa de uma organização, algo sério, é importante que se tenha um regimento, que se tenha um regulamento. Tá?
Falamos também sobre a diferença do tratamento da lei para o regulamento. Então, a lei é para todos. A lei rege um território, né? Faz parte da Constituição. O regulamento, não. O regulamento, ele é específico, tá? Ele rege somente ou aquele evento, ou aquele concurso, né? Digamos que a escola promoveu uma Olimpíada de Matemática, certo? Então, nesse evento, essa Olimpíada de Matemática, é importante que se tenha regulamentos. Tempo de inscrição, quem são os participantes, né? Quais são as exigências para participar, nível, quantas fases terá esse concurso, essa Olimpíada de Matemática, quantos ganhadores terão, primeiro, segundo, terceiro lugar, qual será a premiação, o tempo de duração de toda a Olimpíada. Então, tudo isso é regulamento, né? As regras que vão direcionar este evento, certo? Se você burlar alguma coisa, então você vai ser desclassificado. O regulamento é específico, é para isso, tá? Nós começamos ontem a falar sobre o regulamento do ambiente escolar, tá? Então, o que o nosso livro didático nos propôs foi o regulamento escolar. O regulamento escolar, né, de qualquer escola que se preze, é baseado na LDB, nas Leis, Diretrizes e Bases da Educação, e no Estatuto da Criança e Adolescente, e nas leis estaduais, tá? Algumas leis municipais e assim por diante. Então, para você trabalhar no ambiente escolar, você tem que trabalhar dentro da lei, tá? Então, alguns incisos do regulamento se basearão nas leis já existentes, tá? E outros incisos podem ser incisos particulares, digamos assim, né? Criados pela própria instituição, porque cada instituição é diferente uma da outra, tá? Eu estudei numa escola, que era uma escola, como que se diz? Era uma escola evangélica, né, na época. Ela nem existe mais aqui em Ares. Então, ela tinha um regulamento próprio por se tratar de uma escola que seguia os preceitos evangélicos daquela determinada religião, tá? As meninas tinham que usar saia, entendeu? Merenda, não podia ter qualquer coisa, uma coxinha de frango não vendia, era proibido, estava no regulamento que não podia, só carne vegetal, e assim por diante. Então, o regulamento dessa escola é um regulamento muito específico, tá? Ele é muito em cima dos preceitos da religião em que a escola seguia, entendeu? Então, para que vocês entendam, uma vez que regulamento, ele precisa ser baseado na lei, mas ele também tem as suas especificidades, de acordo com este ambiente, tá bom? Vamos lá para a página 28 do nosso livro didático. E aí, ontem nós iniciamos a seção 2, né? Artigo 3º, constituirão deveres do aluno. Então, aqui nós temos alguns deveres dos alunos, certo? Alguém gostaria de ler? Pelo menos uns 3 incisos aí para poder começar. Não precisa ligar a câmera não, só ler mesmo. Professora, qual a página? Página 28. Obrigada. É qual, professora? Seção 2 dos deveres? Isso. Lê os Posso 3 falar? primeiros incisos. Tá. O primeiro, entregar a documentação exigida pela escola no ato da matrícula ou quando for caso no prazo estipulado. 2. Apresentar sua carteirinha de identificação ao entrar no estabelecimento ou sempre que lhe for solicitado para toda e qualquer atividade. 3. Ser assíduo e pontual e comunicar ao estabelecimento qualquer impedimento de frequência às aulas. Ok? Alguém gostaria de continuar? Não?
Ocupar o lugar que lhe foi destinado no mapeamento da sala. Manter-se atento e participativo durante as aulas, executando as atividades determinadas pelos professores com empenho e dedicação. Estudar, fazer tarefas, portar todo o material escolar solicitado e guardar os livros didáticos até o final do ano letivo. Ok. Continuar? Pode continuar. Ser honesto na apresentação das tarefas, na realização das avaliações e nas atitudes do dia a dia. Apresentar-se devidamente uniformizado em todas as atividades da escola. Hã? Não se liga, não. Eu não ligo a câmera dos outros, não. Hã? Como que eu vou ver de câmera? Pode continuar, Luísa. Respeitar professores, funcionários e colegas, comportando-se adequadamente dentro e fora da escola. Zelar pela limpeza e conservação do patrimônio do estabelecimento. Indenizar o prejuízo quando produzir danos materiais da escola ou objetos de propriedade de colegas, professores e funcionários. Entregar à família a correspondência enviada pela escola, devolvendo assinado no prazo estabelecido, quando for o caso. Comparecer às solenidades, festas cívicas e outros eventos promovidos pelo estabelecimento. Respeitar os símbolos nacionais. Cuidar dos seus pertences com material escolar, peças de uniforme, objetos pessoais, etc. Zelar pelo bom nome e imagem do estabelecimento e cumprir as disposições desse regimento escolar, bem como outras determinações emanadas da direção do estabelecimento. Ótimo. Obrigada, Luísa. Alguém já infringiu alguma lei aí do regimento escolar? Esse que foi apresentado? Tem alguma coisa que vocês não fizeram? Que está aí como dever do aluno? Eu tenho vários alunos, vários, que já infringiram, sim, acho que todos os itens, tá? Então, muitas vezes isso acontece, tá? Eu lembro que eu falei com vocês ontem, as regras servem para manter em ordem a vida da gente, mas muitas pessoas não conseguem segui-las e respeitá-las. Então, eu mencionei a questão que tem ocorrido com muita frequência, que são as regras dos condomínios, né? Infelizmente, com a pandemia, as pessoas estão muito presas, estão ficando, ainda mais quem mora em apartamento. Então, acaba que em algum momento elas cedem à pressão e acabam realizando uma festinha particular, convidam os amigos, às vezes os parentes, né, os irmãos, sobrinhos, e liga o som, e coloca a churrasqueira na varandinha, e aí acaba tendo aglomeração, os vizinhos não gostam, ligam para a polícia, ligam para o síndico. Então, só aí várias regras já foram, né, quebradas. Isso vai acontecer, mas nós não precisamos ser assim, né? Regras precisam ser seguidas para que o meu direito seja respeitado, aí o direito do outro também. Então, aí, pessoal, na página 29, respondendo as questões, nós temos aí a questão 3 que diz assim: observe a organização hierárquica das informações no texto e explique como ela ocorre. Então, pessoal, existe uma forma hierárquica, né, de ser apresentado o regimento. Então, primeiro vem o quê? Primeiro vem a seção, tá? Depois da seção, o parágrafo. Depois do parágrafo, o inciso, tá? Vamos lá, escrevam aí. Primeiro, a seção. Depois, nós temos o artigo, né? Depois do artigo, os incisos, certo? Para artigo, que só vai ter um parágrafo, né? Então, nós escrevemos o quê? Parágrafo único, certo? Então, há uma organização aí. Beleza. Lá na questão 4, se eu estiver falando rápido, vocês falem, hein? O regulamento apresentado não está completo. Quantas seções aparecem no texto e do que elas tratam? Quantas seções nós temos aí? Quantas seções apareceram para nós? Esse exemplo de texto. 1, 2. Tá bem curtinho isso aqui, né? Quantas seções, pessoal?
2 sessões. Sessão 1, sessão 2, certo? Com certeza tem muito mais. Se eu não me engano, vai até a 6ª sessão. Enfim, mas vamos seguir. Então, 2 sessões. E quantas sessões aparecem no texto e do que elas falam? Então, a primeira sessão fala dos direitos, né, dos alunos. A segunda trata dos deveres, tá? Tá muito bem dividido. Na 5, quem é o público leitor desse documento? O que vocês acham que deveria estar a par desse documento, pessoal? Vocês acham que é só para o aluno? Esse regimento ele precisa ser apresentado somente para o aluno? Com certeza que não, né? A família Os precisa... pais também. Isso. Os pais precisam estar atentos, né? A família, os responsáveis desse aluno. A escola precisa também estar a par. A comunidade precisa estar a par deste regimento, tá? Tanto é que nas escolas públicas é obrigatório um determinado dia, tá? E que é lido todo o regimento para os alunos. Então, eles são separados numa sala e a coordenadora tira aquele momento para ler o regimento para os alunos, tá? A escola pública tem muita classes sociais, né? Classes sociais diferentes estudando no mesmo ambiente, então causa muito conflito às vezes. É necessário ter esse momento para apresentar para esse menino quais são os direitos dele enquanto aluno e os seus deveres também. Porque, infelizmente, muitos alunos, apesar, né, de serem rebeldes e tudo, eles não conhecem os seus direitos. E não pode, ele tem que saber dos seus direitos também. E seguindo, 6. Em que outros espaços públicos ou privados há regimentos ou regulamentos? Então, nós falamos sobre isso, né, muitas vezes. Onde nós vamos encontrar os regimentos? Empresas, academias, eventos sociais, campeonatos, tá? Tudo isso aí precisa de regimento. Então, vocês podem encontrar em todos esses lugares, tá? Questão 7. Qual é a função desse gênero textual? Qual é a função principal deste gênero textual? Primeiro, antes de qualquer coisa, estabelecer regras, tá? Para a organização da vida social. Então, estabelecer regras é o primeiro objetivo, tá? Segundo, oferecer a todas as pessoas os seus direitos, né? Os mesmos direitos, os mesmos deveres. Pessoal, o que acontece? Para que existe regimento? Para que existe lei? Para que todas as pessoas possam usufruir dela, tá? A lei, o regimento, ele não pode fazer distinção nem de classe social, nem de cor, tá? Absolutamente nada, de profissão, nível social, nível cultural, não pode. Ela rege todas as pessoas da mesma forma. Na verdade, o regimento existe justamente para tentar equilibrar e trazer uma equidade entre as pessoas, tá bom? Garantir aí a igualdade dos direitos. 8. Qual é o significado da palavra prerrogativa no trecho a seguir? Artigo 2º. São prerrogativas dos alunos. Eu falei isso ontem. O que são prerrogativas, pessoal? Vocês lembram? Eu falei com vocês? Prerrogativas são os direitos dos alunos, tá? Então, toda vez que vocês escutarem na televisão, as prerrogativas, não sei o quê, são os direitos dos alunos, ok? Direito das pessoas. Bom, aí, no caso, questão 9, nós temos uma palavra aí, tá? Uma palavra extensa, né? Difícil até mesmo de ser pronunciada. Nós vamos tratar desse termo agora. O aluno como um ser
biopsicossocial, sociocultural, deverá ser atendido em toda a sua dimensão. Tá? Então, lá do lado direito do livro didático, tem aí uma explicação, um esclarecimento a respeito do que significa esse termo. Tá? A palavra biopsicossociocultural é um neologismo, ou seja, é uma palavra nova, tá? Criada para poder suprir alguma demanda, tá? Uma vez que não é encontrada em dicionários. Esse adjetivo é formado com base em outras palavras. Então, nós temos aí a junção, tá? Alguns termos em um só, para poder designar os direitos deste aluno. Ele é um ser, o quê? Ele é um ser biológico, ele é um ser psíquico, social e cultural. Biológico, por quê? Porque é uma pessoa, né, com as suas características, seja ele surdo, seja ele deficiente visual, seja ele com alguma síndrome, não me importa, seja ele com autismo, todos esses alunos são biológicos e por isso devem ser respeitados, tá? Psíquico, são seres críticos, pensantes, que sentem, tá? Então, às vezes, a forma que... vou falar dentro do ambiente escolar. Se o professor olhar para você com desprezo, você vai sentir, tá? Se o professor olhar para você com raiva, você vai sentir. Se o professor te tratar com afeto, você vai sentir. Então, esse tratamento precisa ser considerado dentro do ambiente escolar, tá? Social, porque vocês pertencem a uma determinada classe, a um determinado grupo, vocês pertencem a uma determinada comunidade, cada um é diferente. Por quê? Porque um frequenta a igreja X, o outro frequenta a igreja Y, um gosta de fazer esporte, o outro não. Então, quem faz esporte está envolvido com um determinado grupo da sociedade. Quem não gosta de esporte, gosta de eletrônicos, de internet, está junto com outro grupo. Então, é social, tá? Você vive entre pessoas. Você carrega isso, né, no seu dia a dia. Cultural. Cultural envolve tudo aquilo que você está inserido. Seja artisticamente, seja religiosamente, seja as influências que você tem da sua família, tá? Aquilo que está estabelecido no seu âmbito ali, em que você se encontra, tá? Vamos preencher aí esse trechinho. Complete. A composição dessa palavra nos permite entender que o ser humano é um ser biológico, psíquico, social e cultural. Essas são as dimensões em que os alunos devem ser compreendidos e atendidos, tá? Eu não vejo muito isso nas escolas particulares, mas eu vejo, por exemplo, na escola pública, quando eu tenho um aluno que tem uma religião que não é muito aceita na sociedade, como que este aluno sofre, tá? Então, o que a escola tem que fazer? Tentar conscientizar os coleguinhas, né? Porque geralmente isso acontece muito com os pequenos, de que aquele aluno deve ser respeitado, aquele âmbito escolar, porque nós vivemos numa sociedade democrática e todos precisam ser respeitados. Então, é um trabalho muito fácil de ser feito, tá? Questão 10. Busque no regulamento um inciso que esteja alinhado aos valores do artigo a seguir, presente na Constituição. Transcrevam. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, pessoal, o que vocês entendem aí? O que vocês conseguem entender isso daí? Qual é o inciso, né, que garante tudo isso que está no artigo? Vocês sabem qual que é? Alguém conseguiu fazer essa atividade? Vamos lá. Vou falar para vocês. Vai falar, Guilherme?
Não, eu disse que eu não entendi, não, essa 10. Você não entendeu? Aqui, ó, você vai buscar Não. lá no regulamento, um inciso que esteja alinhado, tá? E faça, né, de uma forma reduzida, aos valores do artigo que foi apresentado aqui, tá? Esse artigo Aham. aqui, 5º, ele é da Constituição Federal, certo? Este artigo 5º está falando dos direitos das pessoas, que as pessoas são iguais perante a lei, certo? Então, nós temos, olha bem, o que o artigo constitucional diz. Nós temos direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, tem mais incisos aí, tá? Desse parágrafo, desse artigo, nós temos mais incisos aí. Bom, preciso que você, lá no seu regulamento escolar, encontre um inciso que bata com este artigo 5º aí da Constituição Federal, certo? Então, pessoal, Aham. eu adoro ler a Constituição, porque eu vejo, assim, umas coisas que não acontecem, né? As pessoas não têm liberdade, nem todos têm essa liberdade, nem todos têm essa igualdade, nem todos têm acesso à segurança e por aí vai. Vamos lá, o inciso que esteja alinhado, esteja de acordo com o que está lá no nosso regimento escolar, aí no livro. Ser respeitado na sua condição de ser humano, usufruindo igualdade de atendimento, sem sofrer qualquer tipo de discriminação. Então, isso aí, pessoal, é um direito do aluno. Cadê? Deixa eu ver. Está lá no artigo 2º, tá? O primeiro inciso, lá na página 27, artigo 2º, tá? No primeiro inciso, na página 27, vocês vão encontrar a resposta. Então, esse inciso está aí bem alinhado com o artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? Se quer um tempo para escrever, eu posso seguir. Pode seguir. Então, tá. Questão 11. No artigo 2º, tá? Desse que eu acabei de mencionar, no inciso 5, é citada a Lei Estadual número 7.102, de 15 de janeiro de 79. Misericórdia. Releia esse inciso e responda. O que essa lei assegura? Tá? Então, lá no artigo 2º, no inciso 5, tá? Vou lá no livro para mostrar. Lá na página, cadê? Já está na página 28. Assim, ó. Requerer realizar provas de segunda chamada, sempre que venha a perder as provas, exclusivamente por motivo de doença, luto, casamento, convocação para atividades cívicas ou jurídicas, impedimentos por motivos religiosos. Então, pessoal, digamos que o aluno, ele é um aluno da escola adventista, ele estuda, ele faz faculdade à noite. À noite, os alunos que são da religião adventista, né, que seguem essa religião, eles não, depois do pôr do sol, eles não estudam, eles não trabalham mais, enfim. Então, eles têm esse direito garantido, certo? Então, se o professor marcou a prova na sexta-feira à noite, o aluno adventista, ele tem direito de fazer a segunda chamada, certo? A mesma coisa acontece se ocorrer alguma eventualidade médica, né? O menino passou mal, teve uma dor de barriga, tem direito à segunda chamada. Se acontecer algum falecimento, ele tem direito à segunda chamada. Por quê? Porque são coisas da vida, né? O aluno não pode prever, ninguém pode prever se naquele determinado dia da prova você conseguirá atender, né, a demanda. Seguindo, lá na questão 12 está assim: regulamentos são textos que estabelecem regras de comportamento em determinados espaços, as quais não precisam estar alinhadas às leis do país, ou B, devem estar alinhadas às leis do país. Falei isso com vocês agora, né? O regimento, ele precisa, sim, basear-se nas leis, né, na Constituição, na lei estadual,
nos estatutos e assim por diante. Tem que estar alinhado. Você não pode fugir disso. Se, por exemplo, a criança ela tem direito a algo, esse direito tem que estar garantido para ela lá no ambiente escolar, porque senão dá um problema danado, tá, pessoal? E olha, eu conheço os pais, conhecem muito bem os direitos dos alunos, tá? Conhecem direitinho os direitos dos alunos. Então, a gente tem que andar alinhado com a lei. Aí na questão 13, tá assim. Sublinhe com um traço palavras ou expressões que revelam algum tipo de limitação ou condição. E com 2, aquelas que revelam que não há restrição ou condição. Vamos lá. Artigo 2º. É respeitado na sua condição de ser humano, usufruindo igualdade de atendimento, sem sofrer qualquer tipo de discriminação. Então, aqui, ó, sem sofrer qualquer tipo de discriminação, me revela que aqui não deve haver nenhuma condição, tá? Para o atendimento a esse aluno. Eu não vou atender alunos com algum problema motor, né? Se ele precisar de uma cadeira de rodas, ele vai ficar sem atendimento escolar. Não pode, tá? Esse aluno, ele precisa da cadeira de rodas, a escola precisa se adequar. Tem que ter uma rampinha na escola, tem que fazer o atendimento. A nossa escola é muito atenta a isso, né? Nós temos o elevador, temos tudo para garantir a esse aluno um bom atendimento, sem qualquer discriminação, certo? Bom, aí vocês devem estar se perguntando, mas será que existe algum lugar que discrimina alunos, né, com necessidades especiais? Eu não digo que discrimina, mas talvez não consiga atendê-lo, né? Porque às vezes a escola tem condições de colocar uma rampa, mas tem escola que infelizmente não tem, tá? Então isso acontece. Vamos lá. Lá no inciso 2 está assim: participar das aulas, das avaliações e demais atividades promovidas pela escola, como também solicitar orientações aos professores, teacher division, diretores, gestores pedagógicos, psicólogo escolar, orientador disciplinar, sempre que julgar necessário. Então, aqui, pessoal, também não há restrição ou nenhuma condição. Ou seja, você não vai procurar um pedagógico só quando acontecer isso. Não, você pode procurar o pedagógico, você pode procurar o professor, sempre que houver necessidade, que você sentir que há necessidade. Pessoal, eu tenho que finalizar, por quê? Porque essa sala aqui, daqui a pouco entra um professor e aí a gente some e desaparece do nada, tá? Então, na próxima aula a gente conclui. Se eu não concluir a próxima aula, eu mando uma videoaula com a correção dessas atividades. Beleza? Um abraço, pessoal. Oi. Fazer até que página? Eu mandei a orientação para vocês. Faça aí, ó, até a 31. Depois tem a atividade dos pronomes relativos, tá? Que eu mandei também para vocês. Bom? Um abraço, galera. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, professora. Tchau, Beijo, tchau. Fique com Deus. Passa o formulário.